Agora é batidão de Campeonato Brasileiro, foco total na competição, para não precisar no final da temporada fazer nenhuma epopeia e também para chegar grandão e confortável na Copa do Brasil. Bora conversar um pouquinho? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, caso tu sejas novo ou nova por aqui, prazer. Eu sou Bianca Molina, sou jornalista, sou repórter, setorista do Corinthians, acompanho o dia a dia do clube pela TNT Esportes Brasil e agora também estou me aventurando por aqui no YouTube. Não repara, o canal está só começando. Te aproxega, te inscreve no canal e se no final do vídeo tu tiveres gostado dele, deixa teu like, só apertar o botão do joinha. E se achar que faz sentido, manda para alguém que ajuda bastante. Eu tô tentando fazer um vídeo por dia, inclusive sempre aberta a sugestões de assuntos que vocês queiram que eu aborde, sempre que o Corinthians permitir, é verdade, porque o Corinthians por si só já é um assunto que todos os dias nos rende bastante pautas. Tô tentando abastecer também os shorts, coisas mais curtas, rápidas, para quem não tem tanto tempo para destinar uma atenção. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Eu quero saber, todos vocês aí já foram na Neoquímica Arena? Se não, comenta aqui, pô, eu não fui, por que que eu não fui? Ah, não fui porque eu não moro no estado, eu não fui porque eu não tenho condições, eu não fui porque eu não curto. Meu avô, ele é colorado, assiste todos os jogos do Internacional, mas ele não gosta de ir ao estádio, então isso também acontece. Quero começar a conhecer um pouquinho mais de vocês. Hoje, sábado, o Corinthians volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, depois de um período de paralisação por conta da data FIFA e também retorno focado mais nas quartas de final, jogo bastante importante da última quarta-feira contra o Atlético Paranaense. E agora, a gente já falou aqui sobre a mudança do calendário do futebol brasileiro, o Corinthians vai poder focar total e absolutamente no Campeonato Brasileiro. A situação não é das piores, já foi pior nessa mesma edição da competição. Hoje o Corinthians tem 26 pontos, o primeiro time da zona tem 22, são 4 pontos. É uma margem boa, mas não é uma margem excelente. Dá para o Corinthians se firmar de vez na primeira página da tabela de classificação. E contra o Fluminense é o chamado jogo de 6 pontos, isso porque o Flu tem 28 pontos, o Corinthians tem 26, se o Corinthians chega vencendo o Maracanã, vai para 29 e pega a colocação que hoje é do Fluminense, que é a nona colocação da tabela de classificação, já fica um pouco mais suave, vai para a primeira página da tabela e a ideia é que o Corinthians consiga se firmar por lá, para, independentemente do que acontecer na Copa do Brasil, o Corinthians tentar, via Campeonato Brasileiro, uma vaga nas principais competições continentais, especialmente, claro, na Libertadores da América. Para esse jogo, o técnico Dorival Júnior, mais uma vez, tem problemas de desfalques. E sabe que hoje de manhã eu fiquei pensando quando foi a última vez que o Dorival não teve problema, né? Rodada após rodada, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, ele tem problemas e são problemas substanciais, são problemas que de fato impactam nas ideias, nas ideologias dele de futebol. Dessa vez vamos elencar aqui, setor de meio de campo extremamente problemático. O Dorival não conta com o Bidon, que levou o terceiro cartão amarelo antes da data FIFA contra o Palmeiras, então cumpre suspensão automática. Ele não conta com o Charles, que está com dores no joelho. Em princípio, esse foi o quadro trazido pelo Corinthians na sexta-feira. Nenhuma atualização mais aprofundada. Está fora do jogo contra o Fluminense, não viaja. Não conta também com o Martínez. O Martínez, vale lembrar, já estava fora por conta do quarto metacarpo, né, da mão esquerda. Aí ele começa a se recuperar, fazer a transição física, viaja com a Venezuela, fica fora do primeiro jogo por conta de uma suspensão, no segundo ele joga os 90 minutos e lá, nesse jogo contra a Venezuela, ele tem um trauma no tornozelo esquerdo e por isso está fora mais uma vez de uma partida do Corinthians. Então vamos lá, Bidon, Charles, Martínez, já não tem o Carrillo, né, que ainda se recupera de uma cirurgia ligamentar no tornozelo, então assim, a situação não é favorável pro Dorival, e aí a gente estende pro Memphis, né, que ainda não tá recuperado do edema que teve no posterior da coxa direita. São desfalques que ele precisa lidar, claro, tem algumas peças que estão trazendo soluções quando necessárias, o próprio Kaique já foi titular nesse time, o Guinegão nem se fala, assumiu ali o espaço do Yuri Alberto e até deixou o torcedor sem sentir tanta falta do camisa 9, mas fato é que o Dorival está com muita dificuldade de ter um elenco que já é um elenco curto, totalmente à disposição. E aí ele tem pelo menos o retorno agora do André Ramalho, né? Lembra, ele ficou fora do jogo contra o Atlético Paranaense por conta
de uma virose, ele volta. Aí se a gente for pensar como vai ser esse Corinthians para o jogo contra o Fluminense, temos algumas possibilidades. Hugo Souza no gol, um esquema com 3 zagueiros, com o Tchoca de novo, o Gustavo Henrique e o Andileri, eu não faria isso, mas pode ser. Ou, de repente, com o André Ramalho, Gustavo Henrique e Andileri. Eu também não faria isso. Eu usaria o esquema de 3 zagueiros muito por conta desse problema de meio de campo, porque daí a gente ganha avançando o Mateuzinho, o Matheus Bidu, quando eu falo a gente, logicamente, o Corinthians, né? Mas enfim, que a leitura também é minha. Eu iria com o esquema de 3 zagueiros, com o Tchoca, o André Ramalho e o Gustavo Henrique. O que vocês acham? E aí, sim, depois a gente teria o Mateuzinho e o Matheus Bidu, certo? No meio de campo, o Rian e o Rodrigo Garro, o Maicon, Rian e o Rodrigo Garro, e aí na frente, o Guinegão e o Yuri Alberto. Faz sentido para vocês? Vamos de novo? Para não ficar dúvida. Hugo Souza, daí Tchoca, André Ramalho, Gustavo Henrique, isso. Maicon, Rian, Mateuzinho e Matheus Bidu, Garro, Yuri e Guinegão. É uma possibilidade. Pensando nessa limitação de peças para o meio de campo que o Dorival tem. Até separei aqui para a gente dar uma olhadinha, vamos ver se eu salvei. As opções de meio de campo que o Dorival tem para esse jogo, só para ver como o negócio está enxuto. É o André, guri da base. Dieguinho, base. Maicon, deve ser titular. Garro deve ser titular. Rian deve ser titular. Ou seja, 2 jogadores do setor no banco de reservas. E aí eu tô falando dos relacionados para essa partida no Rio de Janeiro. Problemático, né? Aí quando a gente vai para o ataque, já tem mais opções. O Guinegão deve ser titular. Aí o Kaique, imagino que não, porque daí iria o Guinegão e o Yuri Alberto. Mas também há um entendimento de que talvez o Yuri Alberto não tenha o melhor condicionamento físico, poderia começar no segundo tempo. Acho que não sei se é para tanto, mas fica aí, porque como a gente não tem acesso sempre, às vezes a gente consegue uma informaçãozinha ou outra, mas como a gente não tem acesso sempre às informações preliminares de como foi o último treino, quem deve ser titular, existe a possibilidade do Yuri começar como titular, mas também não seria um absurdo se a comissão técnica entendesse que, mais uma vez, ele precisa começar no banco de reservas para, de fato, buscar esse melhor aproveitamento físico dele, né? Chegar ao 100% do condicionamento. E aí tem o Kaique, o Romero, o Thales Magno, o Vitinho e o Yuri Alberto. Com esses desfalques, eu sempre penso, esses desfalques eles dão brecha, abertura para quem quer buscar um lugar no time titular. Guinegão, que o diga, e o Kaique também, porque ele foi muito bem. Chamou menos atenção, logicamente, do que o Guinegão, muito por conta dos gols e tal. E o Guinegão tem a questão do pano de fundo da história, e é um guri mais jovem, uma renovação de contrato mais recente e tal. Então, isso tudo ajuda a dar um pouco mais de holofotes para ele, mas o Kaique foi bem. E aí tu tem Romero, tu tem Vitinho, tu tem Thales Magno, que não conseguem se firmar mesmo nesse momento de carências, né, por conta de uma longa lista de desfalques recorrente que o técnico Dorival Júnior tem. Jogo bastante importante para o time, pelo menos, assim, pontuar no Maracanã. Pontuar no Maracanã já seria bastante importante para um time continuar reagindo, porque quando a gente olha na parte de baixo da tabela de classificação, tá tudo muito embolado. Isso é bom e é ruim. É bom porque tem muita opção de time para sofrer lá embaixo, mas é ruim porque tu não consegue também ter um distanciamento, que seria um distanciamento mais confortável, 6, 7 pontos de uma zona de rebaixamento, a ver como essa rodada do Campeonato Brasileiro ela vai se dissolver. Lembrando que o Fluminense pode poupar jogadores, isso é bom para o Corinthians, porque o Flu é o único time atualmente que está entre as Copas. Era o Flu e o Atlético Mineiro. O Galo caiu da Copa do Brasil, então o Flu está na Sul-Americana, na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. O Renato está sempre falando, né, de jogo a cada 3 dias, bibibi, blá. Então, poupa aí contra o Corinthians. Acho que o Corinthians vai agradecer. Domingo tem decisão, 10h30 da manhã. Ainda tem ingressos, são poucos. O site do Corinthians está bastante instável, mas ainda tem ingresso para quem quiser acompanhar. Corinthians e Cruzeiro, jogo decisivo do Campeonato Brasileiro, vale o título. O Corinthians busca o título da competição pela 7ª vez e seria a 6ª consecutiva. 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. É a equipe que é soberana, não só no Brasil, na América do Sul, é o time a ser batido, é o time modelo, é um projeto que
respeitado e há um investimento, uma seriedade por trás dele há muitas temporadas. Não à toa, o Corinthians já conquistou tudo o que podia conquistar e nesse ano perdeu a Supercopa do Brasil no começo da temporada para o São Paulo, mas pode ganhar Campeonato Brasileiro, pode ganhar a Copa do Brasil, pode ganhar Campeonato Paulista, pode ganhar Libertadores da América e ainda assim ser um ano maravilhoso. E do outro lado a gente tem um Cruzeiro que tem um projeto que é super jovem, mas um projeto que já se mostra bastante sólido e se mostra com margem de crescimento. Faz uma final de Supercopa do Brasil com o Corinthians em 2024 e agora já uma final de Campeonato Brasileiro. Foi o melhor time da primeira fase do Campeonato Brasileiro, melhor inclusive que o Corinthians. O Corinthians vai decidir a competição em casa porque os pontos continuam a ser somados, né, ao longo das fases de mata-mata. Talvez tenhamos um novo recorde do futebol feminino sul-americano, por que não? Atualmente o recorde é do Corinthians, é da Neoquímica Arena, é de um final de Campeonato Brasileiro Feminino da temporada passada, foram 44.529 pessoas. Teve muito problema na venda de ingressos, eu não sei o quanto isso vai impedir, e claro, esse ano vai ser a primeira final do feminino que já tem biometria facial, e isso também deu uma diminuída no público do masculino, talvez também impacte no feminino, mas eu tô bem otimista com a possibilidade de termos mais uma vez uma quebra de recordes, faz muito bem para a modalidade. E acho que a torcida do Corinthians, ela não teria torcida melhor para cada ano estar renovando esse recorde, porque de fato é a torcida que mais apoia, que mais incentiva, que mais acompanha, que mais cobra. Então é massa demais e amanhã muito provavelmente estaremos por aqui. Vou tentar gravar um vídeo daí fazendo um rescaldo da rodada do Brasileirão masculino e também falando dessa final de Brasileirão feminino. Show de bola? Chegou até aqui, não tá inscrito, te inscreve. Se curtiu esse vídeo, deixa o teu like e se achar que faz sentido, manda pra alguém. Beijo, tchau!